Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aulinha de língua portuguesa, uma videoaula, né? Bom, e hoje eu queria continuar falando com vocês sobre o tema que começamos a abordar na aula passada. Olha, as orações coordenadas, né? Olha só, na aula passada falamos de orações coordenadas e eu disse para vocês que eu trataria naquela aula como tratei sobre as aditivas e que nesta videoaula a gente falaria das adversativas, as duas que cairiam na prova, ok? Na próxima prova que vocês têm nesta semana, na sexta-feira, né? Alternativa, conclusiva e explicativa, que são essas três últimas aqui, vamos deixar para depois, né? Vamos focar nessas que são bastante importantes para nós, combinado? Então vamos lá. Ó, aqui foi da aula passada. Eu até separei aqui para vocês uma propaganda, né, um cartaz publicitário, que são os gêneros textuais que nós temos que abordar nessa etapa, né? Eles se referem a H51, H52, H55, H57, H66, H74, H75, H81. Todas essas habilidades se referem à análise de textos publicitários, que são muito importantes, que nós temos trabalhado aqui com frequência, né? Essa especificamente, inclusive, usa aí H81, né? Usa aí H66, né? Que fala sobre a linguagem dos textos publicitários, e realmente essa aí usa essa linguagem, né? Olha só, podemos analisar a sua linguagem, né? Porque ela faz essa diferenciação entre distantes e conectados. Estamos distantes. Tudo bem, distante, geralmente quando a gente está distante a gente não está conectado, né? Mas agora na 3.0 aí você consegue ficar conectado mesmo estando distante, né? Então mesmo distante eu posso estar conectado. Então estamos distantes, mas não estamos desconectados. Quer dizer, nós estamos conectados. Geralmente quando você está distante, você está desconectado, mas segundo a 3.0 é possível ficar distante e ao mesmo tempo conectado. Vocês concordam que para fazer essa propaganda aí, a 3.0 ela utilizou uma oração, na verdade ela usou duas orações, né? Coordenadas, né? Coordenada, e uma delas é adversativa. Uma delas é adversativa. Por que adversativa? A ideia de ser adversativo é a ideia de fazer uma oposição àquilo que se esperava, né? Bom, geralmente quando nós estamos distantes, estamos distantes. Geralmente, quando nós estamos distantes, nós estamos desconectados. Mas agora, segundo essa propaganda, nós estamos, esqueci do S ali, distantes, mas, eu estou criando o contrário do distante agora. Olha, geralmente, né, eu falo que a gente está distante, eu espero que vai vir uma frase que concorde com o fato de eu estar distante. Mas quando eu uso um mas, quer dizer que eu vou falar o contrário daquilo que eu já havia falado. Então, estamos distantes. Porém, né, não é mas, é porém, são sinônimos. Porém, estamos, ali está implícito o verbo, né? Estamos conectados. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Estamos conectados. Estamos distantes, porém, estamos conectados. Não estamos separados na comunicação, só fisicamente, né? Então, olha como é que aqui eu tive uma oração, né? Ó, aqui tem uma oração. Ela teve um verbo, certo? Ela teve um predicativo, né? Nós, sujeito, estamos, verbo, nós estamos distantes, né? A característica do nosso estar, nós estamos distantes. Aqui foi um predicativo do sujeito, certo? Ó, o verbo de ligação aqui, né? Ó. Olha o verbo estar de ligação. O verbo de ligação, certo? Do outro lado, no verbo de ligação, de um lado nós temos um sujeito, do outro lado nós temos um predicativo, certo? Então, ok, né? Acabou a minha oração, olha só, oração 1,
né? Já fiz a análise dela completinha. Opa, mas esse período aqui é um período composto, olha, tem dois verbos, né? Ele tem dois verbos. Então ele mantém a mesma estrutura, essa oração aqui manteve a mesma estrutura. Qual estrutura? A mesma lá de cima, ó. Verbo de ligação. Poderia até copiar isso aqui, ó, né? Será que eu vou conseguir copiar isso aqui? Eu poderia até tentar copiar isso aqui, olha. Não. Será que eu consigo copiar isso aqui? Porque é a mesma estrutura, ó. Dupliquei, ó. Olha lá. Olha que legal. Ah, deu certinho, quer dizer, usou a mesma estrutura. A linguagem, olha só como é que usou bem a linguagem, né? Olha a H66 aparecendo pra gente aí. Como que o uso da linguagem é importante. Ó, o cara fez uma propaganda utilizando duas frases com a mesma estrutura, né? Verbo de ligação mais predicativo, né? Entre elas, ele colocou uma... Deixa eu pegar uma outra cor mais destacada aqui. Colocou uma conjunção que dá a ideia de adversatividade. Com isso, ele acabou fazendo uma oração que a gente vai chamar de coordenada, não é subordinada. Por que essas orações são coordenadas entre si? Porque uma não está dentro da outra. Observe que esta oração começou aqui e terminou aqui. Essa oração começou aqui e terminou aqui. Uma não ficou dentro da outra como a gente via nas subordinadas, né? E olha que ela tem uma conjunção dentro dela. Essa aqui tem uma conjunção, essa aqui não tem. A que não tem a conjunção, como nós vimos na aula passada, nós vamos chamar de assindética. Olha o A aí de não ter conjunção. E essa aqui que tem a conjunção... Opa, não é sintética não. É sindética, né? Olha como é que nós vamos chamar de sindética. Adversativa. Por que é adversativa? Porque uma se opõe à outra, né? Fala o contrário da outra. Estar distante, conectado é o contrário de distante, né? Então, usou uma conjunção que dá a ideia adversativa. E é exatamente isso que faz as orações coordenadas adversativas. Anote aí, o que é uma oração coordenada adversativa? É uma oração que se liga a outra por conjunção coordenativa adversativa. Professor, o que é uma conjunção coordenativa adversativa? Ué, o mas é a mais clássica delas, o porém, que é o sinônimo, né? Entretanto, todas essas dão ideia de adversativa. No entanto, né? Essa aqui, ó, que aluno magno não erra isso, mas tem aluno que não é aluno magno que erra. Contudo, é sinônimo de entretanto, porém, no entanto, mas, né? Sinônimos, são sinônimos. Contudo não significa contudo, no sentido de com tudo isso, né? Com tudo isso. Não. Contudo é sinônimo de entretanto, porém, no entanto, né? Bom, eu até achei outra aqui que usa, e é até muito boa essa propaganda aqui, da cidade de São Paulo, que usa a conjunção mas, olha lá, 462 anos de idade, e continua de parar o trânsito, São Paulo. A gente pega no pé, mas não larga a mão. Olha que interessante o uso da linguagem aqui, né? Eu até acho que é uma H74 aqui, né? Porque é um texto publicitário que prega até figura de linguagem, assim, ó, a gente não larga a mão, né? Não larga a mão, né? Pega no pé, expressões populares, né? Pega no pé, larga a mão. Juntou esse pé, mão, olha que interessante, né? Pegar no pé, largar a mão. E fez essa brincadeira para fazer o cartaz publicitário. Adorei essa propaganda, achei sensacional, né? E aí faz uma autocrítica, né? A propaganda faz uma brincadeira, assim, São Paulo tem 462 anos. E tem a expressão também de parar o trânsito. A gente fala que uma coisa é de parar o trânsito quando é muito bonita, né? É de parar o trânsito, todo mundo olha. Então, São Paulo é de parar o trânsito. Aí faz uma brincadeira aí, né? De parar o trânsito, porque é muito bonita, todo mundo gosta. Mas, na verdade, é porque o trânsito lá é horrível, né?
A gente pega no pé, mas não larga a mão. Estou fazendo a brincadeira com o fato de que São Paulo o trânsito é horrível, né? Mas a gente fica brigando com, São Paulo é cheio de defeitos e tal, mas quem mora lá não quer deixar de morar lá nunca. Então, pega no pé, mas não larga a mão, né? A gente reclama, mas não quer sair de lá. Interessante essa propaganda, excelente, achei muito boa. E aí nós podemos fazer normalmente a análise sintática aqui, né? Olha só, essa oração, por exemplo, né? A gente pega no pé, tá aqui o verbo, sujeito, sujeito. Quem pega em alguma coisa, ou pega alguma coisa, no caso aqui optou-se pelo verbo ser transitivo indireto, pega no pé, então objeto indireto, beleza, acabou, sujeito, verbo, objeto, acabou, não tem mais ninguém, né? Mas tem a outra oração, professor. É verdade, então aqui tivemos uma oração aqui, e aqui também tivemos outra oração. Essa outra oração tem a mesma estrutura, né? Sujeito, tá oculto, larga é o verbo, né? Quem larga alguma coisa. Então, objeto direto, sobrou o não ali, se sobrou é adjunto adverbial. O mas é uma conjunção ligando esses dois termos. Olha só, uma conjunção que dá ideia adversativa, o mas dá ideia adversativa. Então, nós temos que chamar isso aqui de oração coordenada sindética, porque ela tem a conjunção, e essa é uma coordenada assindética. E essa de baixo é uma coordenada sindética adversativa. Concordam comigo? Porque ela dá a ideia de contrário, de oposição, né? E da mesma forma nós temos essas outras duas propagandas que usam da mesma maneira o mas, né? Formando uma oração coordenada. Olha aqui, uma oração coordenada assindética com uma outra oração coordenada sindética adversativa. Olha o mas ali. Uma oração coordenada sindética e uma assindética e uma oração coordenada sindética adversativa. Olha o mas aí, né? E ambas tratando dessa questão da propaganda que a gente vem trabalhando aqui, né? As habilidades relacionadas ao campo publicitário. Olha lá, né? Até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria, levando você fazendo essa reflexão de que tudo bem, a gente pode fazer propagandas divertidas, propagandas legais, né, para chamar a atenção. Aquele ali brinca com o fato de o Chevette ser um carro velho, né, tá todo destruído, tem até marca de bala lá, desce ladeira, que é uma beleza. Se não descesse ladeira, né, o que faria? O carro descer ladeira não é vantagem nenhuma. Então podemos até brincar, mas propaganda é coisa séria, né? E aí a oposição entre seriedade e brincadeira. Como que essa oposição pode ser possível? Como é que eu posso falar de brincadeira e de seriedade ao mesmo tempo? Usando uma conjunção adversativa entre as duas orações. Mesma coisa, né? Como é que eu posso falar de coisa séria e de brincadeira ao mesmo tempo? Usando uma conjunção adversativa entre elas, porque dá a ideia de oposição entre brincadeira e o sério, né? Digito currículos na hora, mais rápido que todos os outros digitadores. Meu preço é o mais barato. É rápido, mas todo errado o texto, né? Então faz essa brincadeira com chamando atenção, né? Imagina uma pessoa que publica esse tipo de propaganda sobre si mesmo, né? Uma brincadeira. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido, né? Que vocês tenham anotado tudo isso aí. E antes de terminar, eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa muito importante. Olha, aqui está a conjunção mas, a conjunção porém, a conjunção entretanto, a no entanto e a contudo, ok? Mas sempre, essas são as conjunções que geralmente nós usamos para identificar uma coordenada adversativa. Mas sempre temos que analisar o contexto, né? Sempre se deve analisar o contexto. Porque olha só,
É muito comum nós usarmos a conjunção e para fazer adversativa. O que, professor? Conjunção i para fazer adversativa? Mas a gente acabou de ver que a conjunção i serve para fazer aditiva. É mesmo. Olha lá o exemplo, né? Pratico esportes e leio livros, que vimos na aula passada. Como assim a conjunção i para fazer adversativa? Querem ver? É muito comum, analisando o contexto, e cai muito em prova conjunção i com sentido adversativo. Querem ver um exemplo? Olha aqui, ó. Música do Skank. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer. É insuportável, é dor incrível. Te ver e não te querer, é improvável, é impossível. Te ter e ter é dor incrível. Beleza. É como mergulhar num rio e não se molhar. Opa, aqui tá. Não tá, em vez de andar. É como mergulhar num rio e não se molhar. Vocês não acham que o que ele está querendo dizer ali é como mergulhar no rio, mas não se molhar? Porque se você mergulha, você molha. Você mergulhar e não se molhar é impossível, né? Não tem como mergulhar, não se molhar. Para que mergulhar e não se molhar funcionem juntos, eu tenho que ter uma conjunção adversativa entre eles. Então, aquele i que está sendo empregado ali, ó, esse i que está sendo empregado ali em como mergulhar no rio e não se molhar, poderia ser substituído por um mas, por um porém. Foi um i empregado no sentido adversativo, né? É ter o estômago vazio e não almoçar. Na verdade, o mais adequado seria dizer, é ter o estômago vazio, mas não almoçar. Olha como que esse i não está dando ideia de adição, mas a ideia de contradição. Está dando uma ideia adversativa entre as orações. É como ver o céu se abrir no estio, mas não se animar. O mas caberia ali no lugar daquele i. Portanto, esse i tem uma função adversativa. Isso é muito comum em provas. Por favor, não deixem de observar, de ficar atentos para o i com função adversativa. Ok? Muito atentos a isso. Vou deixar uma atividade completando essa aula, não deixem de fazê-la. Nos vemos em breve. Boa prova para vocês. Na quinta-feira, tire todas as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Um grande beijo.